Bom, pessoal, eu sou o Edinaldo, sócio-diretor da Attentive Contabilidade, e a gente preocupado com essa crise, com várias dúvidas dos nossos clientes, e também para passar para vocês todos aí da nossa página da internet, com nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube, a gente está recebendo aqui o Dr. Bruno, que é o nosso advogado trabalhista da AFA Advogados, que é um parceiro estratégico nosso, e a gente convidou o Dr. Bruno para tirar algumas dúvidas que nós, como empreendedores, e também eu sei que vocês, nossos clientes e vocês, empresários do Brasil inteiro, estão pensando e estão preocupados com a situação. Obviamente a gente vai torcer para que essa crise seja passageira, mas a gente está aqui dando as primeiras dicas nesse vídeo das dúvidas que você está pensando aí, como você deve conduzir esse momento que a gente está vivendo, tá bom? Doutor Bruno, seja bem-vindo aí. Bom dia. A gente tem algumas perguntas para você aqui. Legal. Tá bom? Espero que a gente possa contribuir com o nosso público aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Doutor Bruno, uma pergunta que eu estou ouvindo muito dos nossos clientes as férias coletivas, elas podem ser aplicadas sem prévia comunicação ao Ministério do Trabalho? Bom, primeiramente, novamente bom dia, obrigado pela oportunidade, por essa oportunidade de esclarecer alguns pontos que estão surgindo muitas dúvidas. Nós temos também recebido muitas consultas de nossos clientes nesse sentido. Eu acho que vale a pena talvez trazer alguma informação relevante para todos, né? Okay. Vamos lá, férias coletivas, como que funciona? Férias coletivas, a CLT traz a obrigação de comunicação ao Ministério do Trabalho e a comunicação também ao sindicato profissional, ou seja, dos empregados da categoria, com 15 dias de antecedência. Puxa vida, mas eu não vou conseguir, até por toda a situação que nós estamos passando, né? Em primeiro lugar, acho que vale a análise. A sua empresa está enquadrada no Simples Nacional? Ela é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte? Se for, a gente já exclui pela legislação a necessidade de comunicação ao Ministério do Trabalho. Resta a comunicação ao sindicato. Pois bem, não consigo fazer a comunicação ao sindicato em 15 dias. Eu vou fazer hoje, para daqui 3, 4 dias eu já conseguir colocar todo mundo em férias coletivas, tá? É possível, faça essa comunicação, mesmo fora do prazo, ou não se respeitando esse prazo, para que nós consigamos demonstrar futuramente, em caso de uma eventual autuação, nós estamos vivendo uma situação de força maior, reconhecida pelos órgãos estatais. Isso é um ponto extremamente positivo e que juridicamente respalda a empresa em conceder as férias coletivas dentro dos requisitos legais, sem maiores problemas para ela futuramente. Então, é possível fazer, sim, as férias coletivas sem cumprimento do prazo de 15 dias. Muito bom, doutor Bruno. A segunda pergunta que a gente traz aqui para você é como aplicar o banco de horas de forma preventiva nesses casos? Vamos lá, muito boa pergunta. Como que funciona o banco de horas? Primeiramente, cumpre ressaltar. O banco de horas hoje é instituído pela CLT, em que dá a possibilidade, em momentos de picos de demanda ou de baixa de demanda, fazer um acerto de crédito e débito de horas, né? Compensando, um tipo de compensação de jornada de trabalho, tá? Então, nesse momento, evidentemente, nós estamos passando por uma depressão na demanda, em que não haverá trabalho, para muitas categorias não haverá trabalho, tá? Então, o banco de horas, se previamente instituído a essa crise, é possível debitar, mas com certas cautelas, ok? Nós devemos ter em conta que essas faltas, se eventualmente for falta pela doença propriamente dita e o sujeito estiver em quarentena e isolamento, conforme prevê a legislação, a Lei 13.979 de 2020, que trata do coronavírus, tá? O combate ao coronavírus, traz como falta justificável a pessoa que está passando por quarentena ou isolamento. Então, essa falta justificável não é debitada do banco de horas. Mas eu quero adotar uma medida preventiva na minha empresa. Ok, então os empregados eles vão ficar em casa sem trabalhar, o que vai gerar a ele um débito no banco de horas. Que, passada a crise, e se estiver dentro do prazo do banco de horas, é possivelmente, respeitadas as regras específicas de cada banco de horas, isso é muito importante, porque bancos de horas podem ser instituídos pelo sindicato ou individualmente. Então, deve-se respeitar as regras de cada um deles para que a gente não tenha problemas jurídicos maiores futuros. Mas, de uma forma geral, seria possível, seria uma saída compensar essas horas
futuramente com o sobretrabalho, uma sobrejornada limitada a 2 horas por dia. É uma possível saída. Juridicamente poderá dar um tipo de discussão, ok? Mas para essa situação de crise que nós vivemos, talvez seja uma medida interessante. Tá? Okay. Mas eu gostaria, antes de falar, em primeiro lugar, acho que a pergunta que o empresário tem que fazer é: meu funcionário pode ficar em casa? Ou exercer o seu trabalho de casa? Sim ou não? Se sim, há a possibilidade do teletrabalho. Não é possível? Ótimo. As férias coletivas é o segundo passo. Acredito que se tiver a possibilidade, ponha em férias coletivas, porque aí nós vamos ter 30 dias. As férias coletivas, lembrando que pode ser dadas de 10 a 30 dias, elas podem ser dadas e aí nós vamos entender o panorama em que a doença vai estar no Brasil, né? E, por fim, nós tomamos as outras medidas, por exemplo, como o banco de horas, o gasto do banco de horas. Tá no certo? caso do teletrabalho, se há uma condição dos nossos colaboradores ficarem em casa trabalhando sem que haja o prejuízo da atividade, é necessário, não é um teletrabalho convencional 4x1 como a CLT, a reforma trabalhista prevê, certo? Perfeito. A gente precisa controlar o ponto. Perfeito, vamos lá. Perguntas, ótimo. Chegamos no teletrabalho. Teletrabalho, que é o famoso home office, a legislação chama como teletrabalho. Teletrabalho demanda que nós façamos um aditivo contratual para indicar que nós estamos colocando a mão de obra em teletrabalho. Esse é o primeiro ponto. Nesse aditivo contratual estabelecemos regras, inclusive de controle ou não de jornada. Como regra, não é controle de jornada ao teletrabalho. Ele é o artigo 62, inciso 3, que é uma exceção ao controle de jornada. Então ele pode trabalhar de madrugada, ele pode trabalhar de dia, de noite, enfim, da forma que ele achar melhor. Mas há a possibilidade de controlar a jornada. Como? Se sua empresa tem um sistema de controle importante, você precisa fazer o login. Acredito que se você replicar esse sistema dentro da residência ou do local de teletrabalho desse funcionário, podemos também fazer o controle de ponto nas nuvens, por exemplo? Um ponto feito pelo celular, enfim. Hoje é possível fazer o controle, tá? Então, vai ficar a critério da empresa fazer esse controle ou não, sabendo que há a possibilidade de não fazer esse controle. A gente pode também admitir que o risco é baixo. Teletrabalho... Na questão do teletrabalho, quando eu, empreendedor, tomei a iniciativa, já que eu tenho condições de fazer ele trabalhar da casa dele. Perfeito. E eu estou protegendo o meu colaborador de ser contaminado. Perfeito. Eu acho que tem uma tranquilidade aí para o empreendedor, certo? Hoje é a melhor saída para as empresas, o funcionário, o empregado tem possibilidade do teletrabalho, coloque-o em teletrabalho. Mas não é só simplesmente fulano, amigo, empregado, vai para casa e fica lá trabalhando. Não. Precisam tomar cautelas legais de arrumar toda a documentação para que você não, lá na frente, não seja surpreendido com passivo trabalhista. Doutor Bruno, tem uma outra pergunta aqui. Qual o risco em caso de antecipação do gozo de férias para funcionário que não tem o período aquisitivo completo? Nós abordamos isso, seria basicamente a coletiva, tá? A coletiva, se o funcionário não tem os 12 meses do período aquisitivo das férias e a coletiva sobrevém, o que acontece? Sobre o período que ele trabalhou, sobre as parcelas, os avos, então se digamos que ele trabalhou 6 dozeavos, sobre os 6 dozeavos ele vai receber o adicional de férias. E ao final do gozo das férias coletivas, zera o período de aquisitivo dele, recomeçando um novo período. Tá? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. A última pergunta aqui, que a gente está realmente pegando as mais principais, importantes, as principais. Qual tipo de licença é possível aplicar nessa situação? E quais as regras? Existe um período mínimo ou máximo para as licenças? Ok, vamos lá. Licenças é um tema que é pouco abordado pela legislação propriamente dita, tá? Pela legislação trabalhista. E aí hoje sempre a gente acaba ouvindo, né? A licença remunerada e a não remunerada, tá? Algumas licenças legais são remuneradas e outras não. Férias é uma licença remunerada. Afastamento por doença é uma licença remunerada. Digamos que um funcionário teu está na suspeita de coronavírus, digamos. Ele tem lá uma suspeita por médico. É uma licença remunerada, como inclusive a própria Lei 13.979 de 2020 trouxe. Então, existem licenças remuneradas e não remuneradas. O que é uma licença não remunerada? Tá? O afastamento médico depois do 15º dia é uma licença não remunerada. Ela é remunerada pela Previdência Social. Agora, eu consigo oferecer licenças não remuneradas
para os meus funcionários? Ou eu posso dar licenças remuneradas aos meus funcionários? Aqui a gente entra no vértice, no cerne do direito do trabalho, que é a proteção do funcionário. Tá? O direito do trabalho protege o empregado. Você conceder uma licença não remunerada é ilegal. Ela não é reconhecida como legal e você teria com certeza um passivo trabalhista. Você conceder uma licença remunerada, essa é legal. O que é? Simplesmente você deixar o funcionário em casa recebendo os proventos dele. Ok? É possível que se faça a licença remunerada, claro, tomando a cautela de transcrever, de deixar isso por escrito, principalmente condições e prazos dessa licença remunerada. Tá? Agora, muitos me perguntam, mas a empresa vai ter muita dificuldade de caixa, enfim, como que a gente pode fazer? Existem licenças não remuneradas, como por exemplo, que o empregado solicita para a empresa para tratar de questões pessoais ou de estudo, ou redução de jornada com redução de salário. O melhor caminho é buscar um acordo coletivo junto ao sindicato, que esse é o meio necessário jurídico, mas compatível com essas licenças em que você vai ter um impacto salarial, ok? Então, eu recomendo fazer por meio do sindicato. Então, de uma forma geral, as licenças são essas, não remuneradas e remuneradas. Algumas legais, como férias, como afastamento os 15 primeiros dias, o afastamento posterior são remuneradas e não remuneradas. Mas essas dadas diretamente pela empresa, essas a gente tem que tomar muito cuidado e muita cautela. Bom, doutor Bruno, nós estamos vendo aí que a epidemia, que foi declarada uma pandemia, ela é mundial. Mas a gente tem países que já passaram na nossa frente pelo problema. Nós temos o caso da China e eu vou falar um pouquinho da Europa, ali na Itália e França, Espanha, eles já estão tomando medidas, o governo está tomando medida para liberar capital de giro e até, por força de lei, mudar a CLT deles lá, a parte trabalhista. Perfeito. Enquanto no Brasil ainda a gente não tem essa posição ainda, e eu tenho certeza que vai estar saindo nos próximos dias alguma coisa sobre capital de giro, sobre algumas coisas trabalhistas temporárias, sobre a lei. Quais são as suas últimas recomendações aqui para os nossos ouvintes? Estamos todos assim, é uma situação, primeiramente, é uma situação inédita no Brasil. Nós nunca passamos por isso. Tivemos crises econômicas, mas tinha outro viés. Agora nós estamos precisando deixar as pessoas em isolamento. Isso é inédito. Então, dentro da legislação que nós temos hoje, são essas os panoramas que nós podemos passar. Pode ser que amanhã ou depois altere alguma coisa? Pode ser. Então, o que fica de recomendação? Como nós podemos auxiliar os empresários, as empresas, os empreendedores nesse momento? Primeiro, consulte o seu contador. Busque alternativas com ele. Ele é o seu braço direito, eu costumo falar. Depois, em termos trabalhistas, consulte o teu sindicato patronal. Pergunte para ele como que ele está tratando dessas situações e, porventura, também busque o seu sindicato de empregados, que ele também pode te dar, o sindicato dos seus empregados, que ele pode te dar uma saída interessante. Tá? Claro, sempre, se você quiser também um advogado de confiança, busque o seu advogado de confiança para te orientar melhor juridicamente nesse momento, ok? Órgãos de apoio do governo, como o Sebrae, tem o Ajuda São Paulo, Desenvolve São Paulo, aqui no estado de São Paulo, é importante. E por fim, busque talvez a sua instituição financeira que você tenha conta, ou seja pública ou privada, para que eventualmente numa dificuldade financeira, de fluxo de caixa, você tenha para onde recorrer para tentar solucionar o teu passivo naquele momento. Então, são essas as recomendações que nós temos hoje. Pode ser que, na escalada das situações, muitas coisas mudem, não só de forma prática, mas como jurídicas. Então, a gente está sempre atento. E novidades você pode contar com a gente, que a gente vai tentar esclarecer aí. Muito legal, doutor Bruno, por estar aqui com a gente. E, pessoal, é isso. Esse vídeo é um primeiro vídeo que a gente está fazendo para vocês aí. A gente vai procurar, à medida que as coisas vão evoluindo, a gente espera que essa crise seja rápida e passageira, transitória, e a gente está aqui nos informando, estudando e acompanhando passo a passo para trazer melhores informações e mais informações para vocês, tá bom? Então conte com a gente aí, obrigado por estar com a gente aí, tá? Um abraço aí para vocês, obrigado doutor Bruno mais uma vez, tá? Nosso parceiro aqui da empresa. Tamo junto. E nós vamos estar trabalhando em cima disso e qualquer novidade a gente está passando para vocês aí. Obrigado. Perfeito, tá certo. Obrigado, gente, muito obrigado. Tenham uma excelente semana.